Então agora nós vamos iniciar um outro assunto, na verdade expandir um pouco mais as nossas ideias. A gente acabou de falar do efeito da variação da temperatura nas dimensões dos corpos, mas a gente ainda não está nos importando naquela análise como se dá essa variação de temperatura, certo? E é isso que a gente vai começar a desenvolver agora a partir dessa parte do conteúdo, falar um pouco de transferência de energia entre sistemas e vizinhanças através das diferentes formas, calor e trabalho. Qual que é a consequência disso na energia do sistema, ou na energia interna, como a gente vai definir, e como que a gente pode quantitativamente verificar a variação dessa energia interna ou fluxo de calor com a temperatura do sistema, beleza? Então só para a gente dar umas ideias iniciais aqui, intuitivas, para a gente entender como se dá essa relação, as questões de sinais envolvidas, para a gente conseguir depois chegar lá na frente com isso bem sedimentado na nossa ideia. Então vamos imaginar o seguinte, eu tenho um sistema aqui e em volta do sistema as vizinhanças, como a gente tinha definido antes. Vamos imaginar que esse sistema é um sistema fechado, para facilitar a nossa análise. O que é um sistema fechado? É um sistema que permite troca de energia com a vizinhança, porém não permite troca de massa, certo? Diferente de um sistema isolado que não permite nem troca de energia nem troca de massa. E também diferente de um sistema aberto, que permite troca de energia e de massa. Então nesse caso o sistema fechado, que ele permite troca de energia com as vizinhanças, porém não permite troca de massa, beleza? Aí vamos pensar em diferentes situações relacionadas a algo que a gente já viu antes também, mas mais para a gente deixar isso bem claro. Imagina que eu tenho uma situação inicial em que a temperatura do sistema TS é menor do que a temperatura da vizinhança, certo? Intuitivamente, é lógico da gente pensar, por exemplo, você deixa uma latinha de refrigerante gelada em cima da mesa, ela vai com o tempo esquentar, correto? Então, se eu tenho essa situação em que a temperatura do sistema é menor que a temperatura da vizinhança, a temperatura do sistema com relação ao tempo, ela vai ter uma variação positiva. Ela vai aumentar, certo? A magnitude desse aumento com relação ao tempo depende de diversos fatores que lá para frente a gente vai estudar mais a fundo. Mas isso aqui a gente já consegue determinar intuitivamente. Por um outro lado, se eu tenho a temperatura do sistema maior do que a temperatura da vizinhança, com o tempo, uma vez que é permitida a troca de energia aqui, a temperatura do sistema vai diminuir. Então, eu vou ter uma variação negativa, certo? Isso aí ocorre até a situação em que eu tenho a temperatura do sistema igual à temperatura da vizinhança, que nós definimos essa situação lá na Lei Zero da Termodinâmica como sendo o equilíbrio térmico, certo? E nessa situação, a variação da temperatura do sistema com o tempo, ela é igual a zero, ou seja, o sistema permanecerá com temperatura constante, tudo bem? Nessa situação de equilíbrio térmico, significa que não está havendo fluxo de energia? Não, significa que está sim, não é que significa, mas que está de fato tendo fluxo de energia, porém a intensidade desse fluxo para o sistema e do sistema para a vizinhança é a mesma, sendo que globalmente a gente considera que não tem fluxo de energia e inclusive que mantém a temperatura constante no tempo, certo? Vamos pensar aqui. Essa variação de temperatura, ela está relacionada, portanto, pelo que a gente está falando, com o fluxo de energia, certo? Esse fluxo de energia, nessa situação específica que a gente está tratando aqui, é o que a gente chama de calor, certo? Então, calor é importante perceber que não é uma energia em si, mas está relacionada com um fluxo de energia, certo? E o sistema, pensando aqui no sistema especificamente, essa energia que o sistema contém, que a gente pode chamar de energia térmica, de energia qualquer coisa que seja, depende do sistema, é o que a gente define como sendo a energia interna, certo? Então, a energia interna, como a gente vai definir ali por frente, é a energia do sistema que, para o nosso caso, a gente vai desenvolver todas as teorias utilizando a ideia baseada no sistema gasoso. E lá na frente a gente vai entender por que é importante a gente introduzir essas teorias no sistema gasoso por conta da simplicidade que existe. Uma vez que o sistema gasoso nós temos aquela fase dispersa, não fase condensada, e a interação entre as partículas que compõem o sistema pode ser no limite desconsiderada, certo? E aí a gente vai inclusive chegar no limite que essa energia interna, que é variada pelo fluxo de energia, que é o calor, pode ser aproximada unicamente à energia cinética do sistema. Mas não necessariamente é sempre assim. Nós vamos chegar nesse limite para facilitar a nossa análise, certo? Então, novamente, a variação da temperatura aqui está relacionada a um fluxo de energia. Esse fluxo de energia nós chamamos de calor. E esse fluxo de energia vai gerar uma variação na energia do sistema, que é a energia interna, que é o que a gente chama de energia interna. Beleza?
Então, só pegando essas ideias aqui para definir de forma mais correta, por assim dizer, a energia interna, que nós vamos representar pela letra U maiúscula, ela pode ser definida como sendo a soma das energias cinética e potencial associadas a movimentos aleatórios das entidades que compõem o sistema, ou das partículas que compõem o sistema, certo? Ou seja, nesse sistema, todas as energias que existem ali dentro, seja ela energia cinética relacionada ao movimento, ou seja, movimento translacional, rotacional, vibracional, qualquer tipo de movimento, e energia potencial relacionada à interação com o campo de força, é o que a gente chama de energia interna, certo? E aí, quanto mais a gente simplifica o sistema, mais fácil nós analisarmos a energia interna, que é o nosso objetivo, para nós desenvolvermos as leis da termodinâmica, certo? Calor, representado pela letra Q maiúscula, é energia transferida entre sistema e vizinhança devido a uma diferença de temperatura, certo? Então é lógico que a gente sabe lá, se eu tenho um corpo mais quente numa vizinhança mais fria, em termos de temperatura, o corpo vai perder energia para a vizinhança, o sistema perde energia para a vizinhança, e esse fluxo de energia é o que a gente chama de calor, certo? Lá na frente a gente vai ver que fluxo de energia não está necessariamente relacionado à variação de temperatura. E não necessariamente tem que ter variação de diferença de temperatura entre sistema e vizinhança para ter fluxo de calor. Por que isso aí é verdade? Porque nós temos uma outra forma de transferência de energia, que é o que a gente chama de trabalho, certo? Aí o trabalho, assim como vocês já conhecem da mecânica clássica, trabalho é uma forma de transferência de energia que está relacionada ao movimento de uma massa, relacionado ao movimento de uma massa contra o campo de força, como a gente já definiu muito bem lá, vocês já estudaram bastante nas mecânicas anteriores, certo? Bom, como a gente está definindo, pegando especificamente o calor, depois a gente trata do trabalho, como a gente está definindo o calor como energia, então a unidade do calor no SI é o Joule, certo? Tem diversas outras unidades de calor que a gente vai discutir daqui a pouco, que são também utilizadas, mas no SI a unidade de energia é o Joule, que a gente já definiu nas nossas aulas anteriores como sendo quilograma vezes metro quadrado dividido por segundo ao quadrado, beleza? Então, só para recapitular aqui, energia interna é a soma das energias, todas as energias do sistema, seja ela energia cinética, potencial, e se pegar a energia cinética pode ser translacional, rotacional, vibracional, e a potencial pode ser intermolecular, pode ser gravitacional, dependendo do tipo de sistema que a gente esteja tratando, e por aí vai, certo? A energia interna do sistema pode ser variada pelo fluxo de energia do sistema para a vizinhança ou das vizinhanças para o sistema. E esse fluxo de energia se dá por calor ou por trabalho, certo? Pegar essa ideia aqui para a gente definir alguns termos importantes nesse quadro, para vocês entenderem como que isso pode se relacionar quantitativamente, que é, de fato, o objetivo da descrição da primeira lei termodinâmica, certo? Então, ó, pelo que a gente falou aqui, é lógico da gente perceber que calor e trabalho, eles vão possuir significado apenas quando a gente está falando de uma transferência de energia ou de fluxo de energia. Portanto, é o que a gente diz, que calor e trabalho são variáveis de processo. Variável de processo é diferente de uma variável de estado. Variável de estado são variáveis que definem um sistema. Por exemplo, eu tenho um sistema gasoso. Pensa lá no pneu, na câmara de ar da bicicleta lá. Se ela está fechadinha, ali nós temos, e pensando que ela está no equilíbrio térmico, nós temos as variáveis que vão definir aquele sistema. Quais seriam essas? Pode ser, por exemplo, volume, temperatura, pressão do sistema, quantidade de matéria, entre outras variáveis de estado que a gente vai ver no decorrer do curso. Uma dessas outras variáveis de estado é a própria energia interna, certo? Então, diferentemente do calor e do trabalho, que são variáveis de processo, que só faz sentido a gente falar quando o sistema está fora do equilíbrio, ou seja, está havendo fluxo de energia, a energia interna ela é uma variável de estado, certo? E a relação entre a variação da energia interna de um sistema, o calor e o trabalho trocados, é feita ou é dada pela primeira lei da termodinâmica, que logo a gente vai definir quantitativamente, em termos de equação, o que significa isso, certo? Então, importante repetir aqui, calor e trabalho são variáveis de processo, enquanto que energia interna é uma variável de estado, assim como temperatura, pressão, volume, quantidade de matéria e por aí vai, certo? Eu tentei fazer um desenhozinho aqui, uma ilustração, para a gente tentar entender melhor o que seria uma variável de estado e uma variável de processo. Então imagina que tem aqui uma montanha
E aí eu marquei 2 pontos nessa montanha, o ponto A e o ponto B, fixos, certo? Então, na nossa situação, vamos pensar que o A e o B é como se fossem variáveis de estado. E aí é bom olhar dessa forma, e é fácil da gente perceber que para eu sair do ponto A para o ponto B, tem diferentes caminhos envolvidos possíveis. Eu aqui ilustrei apenas 2. Eu posso ir direto do ponto A para o ponto B, contornando uma face aqui da montanha, esse caminho em rosa aqui, ou eu posso fazer um caracol aqui, indo pelo caminho verde. Eu venho aqui, dou a volta, passo por cá, volto, até chegar no ponto B. Então veja que a variação da posição A e B é a mesma, tanto para o caminho 1 quanto para o caminho 2. Então essa posição, que são os pontos A e B, são variáveis de estado. Porém, os caminhos 1 e 2 é o que a gente chama de variável de processo. E o que é interessante da gente perceber aqui, primeiro, por que variável de processo? Porque vai depender do caminho. E aí, isso aqui mostra bem que, mesmo tendo 2 pontos iguais, inicial e final, eu posso ter diferentes caminhos entre eles, certo? Então, mesmo que eu tenha 2 variáveis de estado, inicial e final a mesma, eu posso ter diferentes combinações de caminhos que me levam do mesmo estado inicial ao mesmo estado final, certo? Então, se eu fosse pensar aqui, por exemplo, um ΔH, sendo o H aqui a altura, eu tenho aqui um H0, pensar do ponto A ao ponto B. E aqui um HF. O ΔH é o mesmo, tanto pelo caminho 1 quanto pelo caminho 2. Mas a energia gasta para sair de A até B é diferente, certo? Ou seja, o fluxo de energia foi diferente. A gente pode pensar que essa variável da altura é algo similar à variação da energia interna aqui, e a energia gasta aqui, é lógico da gente pensar que a princípio a gente chegaria mais cansado indo pelo caminho 2, isso aqui seria a variável de processo, como se fosse o calor ou o trabalho, certo? Então aqui é apenas uma analogia, quando a gente estiver definindo os processos termodinâmicos de fato e definir equações para calor e trabalho, vai ficar mais fácil ver como que se tem essa relação matemática entre eles, beleza? Bom, agora nós vamos definir, nessa primeira parte desse assunto, a gente vai falar mais especificamente do calor e logo depois a gente vai falar do trabalho, certo? Como a gente vai falar de calor antes, é importante a gente definir algumas unidades de medida de calor que foram construídas na história, mas que são muito utilizadas ainda hoje, certo? Por que isso se deu? O próprio conceito de calor como energia, ele é algo relativamente recente. O conceito de calor, na verdade o nome calor, ele foi construído muito antes, teve essa teoria do calórico de Lavoisier. Newton relacionou o calor com o movimento das partículas, que é algo muito próximo do que a gente entende como energia interna hoje, mas tem esse nome calor. E aí, mesmo ele não tendo a definição como a gente tem hoje, foram construídas unidades que ainda são utilizadas, certo? E aí o que a gente vai fazer aqui agora é definir essas unidades e a relação matemática entre elas para a gente saber como trabalhar com isso. Por exemplo, uma das primeiras unidades para a unidade de calor é a caloria. Só para tentar exemplificar, já foi, a teoria do calórico foi pensada como o calor sendo um fluido, ou uma espécie de fluido que fluía de um ponto para outro. Não é absurdo a gente pensar nessa história se a gente pensa, por exemplo, naquele exemplo que a gente começou a aula lá, que estava se fluindo energia do sistema, energia na forma de calor como a gente sabe hoje, mas estava se fluindo alguma coisa do sistema para a vizinhança ou da vizinhança para o sistema. Então pensou-se nisso como um fluido, e aí a partir de dados experimentais propôs-se as unidades. Por exemplo, caloria ela é definida como sendo a quantidade de calor necessária para elevar de 14,5 para 15,5 graus Celsius 1 grama de água, isso considerando pressão atmosférica, certo? Então assim, a quantidade de energia que eu gasto, que a gente está falando calor, mas na verdade é energia, é porque isso daqui é anterior ao conceito de calor, então por isso que a gente fala de quantidade de calor, mas não é exatamente correto falar em quantidade de calor, certo? Porque como a gente falou antes, um corpo ele não vai conter um calor ou um trabalho, já que isso são variáveis de processo e não de estado, mas ele vai conter uma energia, que é a energia interna. Então assim, se eu pego essa quantidade de água aqui, nessa temperatura inicial,
e determina a quantidade de energia necessária para elevar de 14,5 para 15,5 graus Celsius, essa quantidade de energia é como a gente define uma caloria, certo? E aí, como a gente viu, qualquer unidade ou qualquer escala depende de referências, e aí os outros valores de energia são obtidos com relação a essa referência. Se eu tenho um processo que gasta 20 calorias de calor, utilizando essa linguagem, significa que gastou 20 vezes mais energia do que é necessária para executar esse processo, certo? A mesma coisa, ou algo similar, vale para a unidade BTU, que é bem utilizada na engenharia. Ar-condicionado, geralmente, a potência do ar-condicionado é utilizado, tem-se como unidade o BTU. BTU, na verdade, é uma sigla para British Thermal Unit, que é a unidade britânica, térmica britânica, alguma coisa nesse sentido, assim, que é utilizado principalmente nos países de língua inglesa. E a definição do BTU é muito similar à da caloria, só mudando as unidades de temperatura e de massa para água e para os limites de temperatura. Então, assim, um BTU ele é definido como a quantidade de calor necessária para elevar de 63 para 64 graus Fahrenheit 1 libra de água. Uma libra, melhor dizendo, de água, certo? Libra, unidade de massa, Fahrenheit, unidade de temperatura, muito utilizados em países de língua inglesa. Quem gosta de assistir luta, boxe ou MMA, vê que na pesagem, porque geralmente são americanas as organizações, nas pesagens, os limites de peso do atleta é dado em libra e não em quilograma, como a gente está mais acostumado aqui no Brasil, certo? Bom, com o desenvolvimento das teorias, a gente sabe que calor é uma forma de transferência de energia, portanto ele pode ser definido, como a gente falou, pelo SI dado em joule, em que joule é 1 kg vezes metro quadrado por segundo ao quadrado, certo? E aí a relação matemática entre essas três unidades é dada aqui embaixo nessa igualdade, em que tem-se como definição que uma caloria é igual a 4,1860 joules, que é igual a 3,969 expoente a menos 3 BTU, certo? E aí com essa igualdade que a gente consegue fazer conversão facilmente entre essas unidades, beleza? Aí agora, a partir do próximo vídeo, a gente vai começar a quantificar a troca de energia na forma de calor em sistemas e vizinhanças e ver como que isso afeta a temperatura do sistema e, em alguns casos, leva à transformação de fase. Beleza? Então, até mais.